Criação. Antes de tudo, precisamos entender que Deus criou todas as coisas pela sua perfeita vontade. Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. É unicamente para a sua glória. Todas as coisas foram criadas em Jesus Cristo, por meio dele e para ele. Colossenses 1:15 e 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Em Jesus Cristo, tanto o mundo natural visível e o mundo espiritual invisível foram criados. Tudo subsiste. Quer dizer que Cristo sustenta toda a criação. Hebreus 1:2. Mas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Deus se revelou e fala através de seu Filho. Pela dignidade de Jesus Cristo, ele herdou toda a criação do Pai, que por meio de Cristo fez o universo. Tudo veio a existir pela sua palavra. Hebreus 11:30. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. A criação, realizada, feita pela palavra de Deus, trazendo a existência da matéria, espaço, tempo, universo, tudo que existe pela sua palavra. Cremos pela fé. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Para ajudar a entender esse primeiro versículo da Bíblia, temos a revelação progressiva da palavra de Deus. Olha o que diz em João 1:3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Essa passagem ecoa a frase inicial do livro de Gênesis, no princípio. Deus criou os céus e a terra, indicando o Verbo com Jesus. A localização, a existência de Jesus na eternidade. O Verbo, a palavra Logos, Deus fala e as coisas passam a existir. E o Verbo estava com Deus. Indica relacionamento interpessoal com Deus. Mas em seguida, e o Verbo era Deus. Afirma que este Verbo também era Deus, que criou o universo. Aqui já encontramos elementos básicos para a doutrina da Trindade. O único Deus verdadeiro consiste em mais de uma pessoa, e tais pessoas se relacionam entre si e sempre existiram. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam na criação de todas as coisas no princípio e na criação do homem. Diz: a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Observa que está no plural: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
revelando assim o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo em toda a criação. O livro de Gênesis nos mostra um processo finalizado, completo, sobre a criação de todas as coisas. Gênesis capítulo 1 mostra uma visão geral da criação. Gênesis capítulo 2, uma visão específica, uma explicação da criação do homem. Dessa forma, a criação não está mais acontecendo. Ela já foi concluída por Deus. A criação do homem, juntamente com a ordem de cuidar e governar sobre todo o planeta, como vemos em Gênesis 2, 15 e 17, que diz: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Mas o homem desobedeceu a Deus e pecou, tendo assim a queda, a separação do Criador, havendo assim uma ruptura, uma rebelião contra Deus. Diz assim, Gênesis 3, parte do versículo 17 ao 19. E comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. A harmonia que antes havia foi então quebrada. A dor e a morte tornaram-se uma realidade. Agora o homem se esforça pelo suor do seu rosto para viver. Surge a violência, o ódio, a guerra, a inveja, e toda a criação sofre com o pecado. Romanos 8, 19, 22. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando Adão pecou, o mundo criado também ficou sujeito à vaidade. Passou então a natureza a sofrer por processo de envelhecimento. Tudo foi afetado pelo pecado. A criação original não tinha tais coisas. No último dia, na restauração pela volta de Jesus Cristo, também a criação será transformada e liberta dos efeitos do pecado. A criação que também anseia pelo dia que a salvação, já iniciada nos filhos de Deus, será por fim concluída. Assim, a morte entrou através de um homem, mas também porque todos pecaram. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Mas também a graça, a vida entrou por meio de um só homem. Romanos 5, 17 e 19. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos.
por fim o conceito da redenção, Deus já realizou o ato fundamental para a redenção da raça humana e de todo o mundo, que se encontram caídos e sujeitos à morte. Trata-se da vinda ao mundo do Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, que como nosso representante pagou a culpa do pecado na cruz, morreu e ressuscitou, e está vivo e exaltado como Senhor de todos. Romanos 8, 1, 4. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. No futuro, Deus haverá de refazer o mundo, redimir a criação e restaurar o universo mediante Jesus Cristo. No momento, Ele chama a todos a que se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus Cristo e divulgam as boas novas. Marcos 16:15. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Até o projeto completo, Apocalipse 21, 1-7, e vi no céu a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Leia a Bíblia. Leia os capítulos mencionados no estudo e tenha um encontro com Jesus Cristo. E assim, se posicione perante Deus e a partir de agora, pela Palavra de Deus e pelo seu Espírito Santo, tenha uma nova vida. Deus te abençoe. Indicação de Bíblias na descrição do vídeo. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe com seus familiares e amigos. E anuncie assim o Evangelho da Salvação. 1 João 5:20. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.